Continuando nossa aula de UTI, a gente vai entender um pouquinho agora sobre a estrutura física de um ambiente de unidade de terapia intensiva. Isso está descrito na RDC 50, então a legislação que trata de área física de uma UTI, né, de construção, de quantidade de leitos, de como tem que funcionar cada estrutura, o que tem que ter em cada leito, o que tem que ter no ambiente, isso tudo está descrito na legislação RDC 50. Né, na direção colegiada, na resolução de diretoria colegiada, número 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a legislação fala que o TI é um ambiente que tem que ser livre de ruídos, livre de poluição, né? Já existem os ruídos próprios do local, que são os ruídos de monitor, os ruídos de respirador. Então, não é para ter nada a mais do que isso, né? Então, por isso são locais isolados. Geralmente, o TI é um ambiente que ele deve ser próximo a alguns locais específicos e estratégicos dentro de uma instituição, como emergência, partindo do princípio que o profissional vai receber esse paciente na porta de entrada da emergência, sendo grave, ele já vai encaminhar a uma unidade de terapia intensiva, né? Tem que ser próximo ao centro cirúrgico, na questão de que uma recuperação dele, né, um paciente grave que precisa se recuperar de uma cirurgia na UTI, já vai direto para a unidade, no mesmo andar ou num andar muito próximo. Central de material e esterilização, né, o CME. Deve ser próximo uma UTI de um CME, porque a gente sempre de uma CME, porque a gente sempre precisa de materiais, né? Vai entubar alguém, precisa de alguma situação, um paciente evacuou, precisa trocar tudo, preciso de mais comadre, eu preciso de um outro dispositivo, preciso fazer um procedimento, está me faltando bandeja de acesso. Então, qualquer instrumental precisa estar mais próximo da mão. Então, mais vale a central de material de esterilização estar perto. E o setor de farmácia, partindo do princípio que tudo, obrigatoriamente, vai precisar ser lançado pela farmácia. Então, a farmácia vai dispensar todos os medicamentos. Hoje em dia, tem unidade de terapia intensiva que tem uma farmácia dentro da UTI, dentro do espaço. A gente chama de farmácia satélite, aquela farmácia que está dentro de determinados ambientes. E cada leito ocupa uma área mínima, então existe assim, não é construir uma UTI, colocar, encher de leitos e ficar tudo apertado. Não, a unidade de terapia intensiva, ela compreende um leito, e esse leito, ele precisa ter 7,5 metros, 7 metros quadrados e meio, né? 7,5 metros quadrados. Isso levando em consideração o espaço físico daquele quarto, daquele box. Tá? Então compreende cama, mobiliário, tudo que tem ali dentro em 7,5 metros quadrados. Leito, o ideal de uma UTI é que os leitos sejam visíveis à enfermagem. O que isso quer dizer? Que eu preciso deixar o paciente num ambiente que todo mundo esteja olhando para ele. Por isso que o ideal, a visão melhor de uma unidade de terapia intensiva é a UTI do tipo ilha, onde os pacientes ficam ao redor, ficam na periferia, e o profissional e o posto de enfermagem, né, o posto médico, enfim, os profissionais de modo geral da equipe multidisciplinar, ficam no centro, porque daí no centro elas conseguem, em 360 graus, olhar toda a equipe. De qualquer forma, os leitos devem possuir monitorização. Tem algumas UTIs que têm até câmera de segurança. Não é um item obrigatório, é mais para uma questão mesmo da instituição jurídica, de algum aporte de segurança. Agora, obrigatório é ter monitores. E essas centrais de monitoramento, elas vão trazer todos aqueles dados que o paciente está apresentando lá na beira do leito, eu sentado na minha mesa, na minha bancada, a 3, 4 metros de distância desse leito, vou conseguir ver, porque eu vou estar olhando para o monitor, para a central de monitoramento que reflete exatamente o monitor desse paciente. Deve ter área de isolamento, né? Isso comum. Então, os leitos são sempre isolados uns dos outros. Não existe UTI todo mundo junto. No mínimo, tem que ter uma cortina, tá? No mínimo, tem que ter uma cortina de divisória. A gente chama cada unidade daquela UTI ali, cada espacinho, tem a cama, mobiliário, de box. Então, existem vários box dentro de uma unidade de terapia intensiva. Alguns até quartos mesmo,
quando tem uma antessala, no caso de isolamento respiratório, quando tem banheiro, no caso desses isolamentos. Então, mas no mínimo são boxes, porque são compartimentos. Alguns são paredes de gesso cartonado, outros são paredes realmente, mas no mínimo são cortinas, que são as divisórias desses leitos. Tudo vai depender da estrutura e da questão de poder aquisitivo dessa instituição. Janela, em hipótese alguma, se abre, porém, janela de vidro é ótimo porque evita um ambiente claustrofóbico, evita aquelas pessoas de não conseguirem visualizar a luz do dia, nem o paciente, nem o profissional. Tá? Então, uma janela ali, só o vidro realmente inteiro, ou uma espécie de parafuso que tranca essas janelas é o ideal. Ar-condicionado central, né, gente? Ar-condicionado existe dentro de uma instituição de saúde central. Ar-condicionado de unidade de terapia intensiva, 18 a 22 graus. Né? Então, unidade de terapia intensiva é frio, 18 no máximo, 22 graus. Geralmente fica em torno de 20 e 21. UTI é bem fria e precisa ser assim, porque bactéria, micro-organismos gostam de ambiente quente e úmido. Então, eu não posso oferecer isso para um ambiente de unidade de terapia intensiva, assim, da mesma temperatura para centro cirúrgico, mesma temperatura para CMS. Tá? Então, 18 e 21 graus, 22 graus é o máximo para uma unidade de terapia intensiva. Todo o sistema é um sistema de ar central, então não existe um ar-condicionado de janela, um ar-condicionado comum dentro de uma unidade de terapia intensiva. Eu preciso ter várias bombas de infusão. Cada medicação corresponde a uma bomba de infusão. Ou cada bomba de infusão corresponde a uma medicação. Nesse sentido, a gente tem cada cama 10 tomadas, cada leito 10 tomadas, ou seja, eu posso carregar até 10 equipamentos ali dentro. Nisso vai incluir as bombas de infusão, as bombas para medicação e para dieta. Nisso vai incluir o monitor multiparâmetro, nisso vai incluir o respirador e mais alguma outra máquina, ozônio, uma bomba de vácuo, mais alguma outra coisa que eu queira colocar no espaço. Tá? Obrigatoriamente tem a rede de gases, então aquele mesmo painel de gases, aquela mesma régua de gases que a gente vê em qualquer unidade, em qualquer cama, né, na parede de qualquer cabeceira hospitalar, que fica em cima ali mesmo da cabeceira, onde tem o ar comprimido, o vácuo e o oxigênio, eu tenho o mesmo espaço para colocar outros 3 níveis de gases. Então, eu tenho oxigênio, ar comprimido e vácuo em cada leito de uma unidade de terapia intensiva. E, obrigatoriamente, eu vou precisar ter uma iluminação. Né? Eu preciso ter muita iluminação. Apesar de janelas serem abertas, né, serem vidros, né, espaços envidraçados e que clareiam durante o dia, eu posso ter e devo ter muita luminosidade para que esse paciente não tenha nenhum problema ali, nem que eu não passe despercebido alguma situação durante a minha assistência que eu não consiga resolver por falta de iluminação. Então, novamente, os leitos devem ficar num sistema de vigilância, né, onde eu consiga visualizar todo mundo. Claro que existem os quartos fechados, né, existem os ambientes box fechados de isolamento, e esses eu não vou conseguir, neste primeiro momento, ter uma boa visibilidade, mas aí eles são leitos isolados e nestes eu devo dar uma atenção maior. Então, a área comum, gente, ela vai proporcionar uma visualização contínua. Eu consigo olhar todos os pacientes, mesmo na separação de leitos, mesmo nas divisórias. Daqui a pouco eu vou passar algumas imagens e vocês vão conseguir visualizar isso. Fica mais fácil eu conseguir numa ilha, fica mais fácil eu deixar os leitos ao redor e eu conseguir circular no meio deles e conseguir manter privacidade e, ao mesmo tempo, observar cada um. O que for leito de isolamento, né, o que dispor de quarto fechado, realmente, eu tenho painéis de vidro, né, eu tenho algumas divisórias de vidro e aí vão possibilitar eu observar eles. Às vezes tem um do lado do outro, todos eles são com divisórias de vidro. Há uma possibilidade de eu ter cortina para um paciente não ver o outro, uma família na visita não ficar visualizando a outra, mas tem essa possibilidade de eu ter mesmo quarto fechado, mesmo isolamento, mesmo com porta fechada,
eu ter uma parede de vidro para melhor visualização. Quando se fala em leito de isolamento, a gente tem que pensar que eu tenho leito com pressão negativa e pressão positiva. Isso quer dizer que eu tenho nível de ar diferenciado. Então, não é o mesmo ar que circula lá dentro que é o mesmo ar que circula fora. Né? Ele capta canalização de oxigênio diferente. Se não, eu tenho um ar contaminado dentro da sala, dentro do espaço, lá do box, e quando eu abrir essa porta, aquele ar que está lá contaminado vem para fora. E aí eu contamino todo o ambiente. Então, isso não existe. Por isso se fala em quartos de isolamento com pressão negativa e pressão positiva. São áreas distintas, onde o ar, né, do ambiente, onde o ambiente em si, ele não vai se comunicar. E quando há essa porta, por exemplo, que divide esses ambientes, não tem possibilidade alguma de um ar contaminado de dentro do quarto do paciente sair para contaminar o espaço exterior. Então, esse ar de lá ele já é todo canalizado e dentro do box vai sempre sugando, vai sempre aspirando o bom ar para poder ali sim fazer a refrigeração do ambiente, para ali sim ofertar oxigênio ambiente para o paciente, caso ele não esteja sob o uso de oxigênio canalizado, sob o uso de intubação. O paciente, então, vai ter uma boa visualização da equipe também, né? Nós conseguimos visualizá-los e eles conseguem nos visualizar. O ideal é que se tenha mesmo essa linha direta. De novo, o ideal é que eu tenha uma boa visão entre paciente e posto, tá? Enfermagem, medicina, que tudo seja muito fácil esse acesso, que eu permita uma boa circulação entre esses espaços. E se eu precisar atender uma intercorrência, que eu chegue rapidamente do local onde eu estou, que é o posto de enfermagem, até o box desse paciente, até o leito desse paciente. E não tenha nada que atrapalhe essa estrutura. O posto de enfermagem, então, é centralizado. Tem que ter pia para lavagem de mãos, obrigatoriamente, ainda mais em época de pandemia. Então, são lavatórios exclusivos e um lavatório para cada 5 leitos. Isso é lei. Se você vai construir uma instituição, se a vigilância sanitária vai fiscalizar um local que está sendo construído, ela precisa saber que naquela UTI, a cada 5 leitos tem que ter uma pia para lavagem de mãos. Em hipótese alguma, pode ter uma UTI de 10 leitos com só uma pia no posto de enfermagem. Tem que ter pia ao redor, tem que ter pia dentro do salão, que a gente fala, né, que é uma área próxima dos leitos do paciente. Lavatório, obviamente, com torneira com acionamento automático, né, com fechamento automático. Então, eu até posso acionar ali naquele botãozinho em cima, geralmente, né, as torneiras, mas ela vai ter que fechar automaticamente. Não é eu que vou interromper o fluxo dela manual. Ou pedal, ou braço, aí, ou eletrônica totalmente, né, só de sensor. Sabonete líquido e papel toalha, né? Assim como qualquer ambiente de grande circulação, e o álcool em gel para finalizar. Então, esses são os padrões de um lavatório, né, para poder facilitar a higienização das mãos, prevenir as infecções dentro de cada unidade de terapia intensiva. E aí existem alguns outros áreas chamadas de áreas adjacentes, chamadas de áreas importantes dentro de uma unidade de terapia intensiva, como um banheiro. Eu tenho que pensar que não é porque o paciente está na UTI que ele não precisa ter um banheiro, ele precisa ter sim um banheiro diferenciado, que não é o mesmo banheiro do profissional. Do profissional geralmente vai ser do vestiário. Por quê? Porque eu posso ter ali aquele paciente em coma que vai tomar banho no leito, porque está entubado, mas eu posso ter aquele paciente lúcido, orientado, que ele está ali apenas aguardando uma vaga fora da UTI, mas está acordado, talvez nunca foi entubado, só estava na UTI para uma observação. Tenho que ter uma sala de materiais, né? Sala de materiais, sala de equipamentos, é ali onde eu guardo todos os materiais da instituição, do setor de UTI. Então, tudo aquilo que está dentro de UTI, bomba de infusão, respirador, suporte de soro, carrinho, tudo eu coloco ali dentro desse espaço.
Um DML, obrigatoriamente, tem que ter um profissional de higiene e limpeza exclusivo na UTI. Portanto, um depósito de material de limpeza é essencial dentro do mesmo espaço. Uma sala de utilidades, que a gente conhece popularmente como expurgo, mas o termo correto é sala de utilidades, onde ali você vai desprezar todos os, os rejeitos, né, do paciente e os resíduos também, oriundos da tua assistência. Uma copa, né, pensando que eu tenho que ter uma copa, uma sala de estar para esses meus profissionais descansarem, relaxarem, fazerem suas refeições. Lembrando que não é cozinha, então não é nada para preparar, né, é apenas para esquentar no máximo, enfim, comer alimentos prontos, nada de cozinhar mesmo. Um vestiário, porque você vai utilizar a roupa privativa da UTI, então você chega com a sua roupa de casa, troca de roupa, você trabalha seu plantão de 6 horas, seu plantão de 12 horas, e aí você pode inclusive tomar banho ali, né? Agora, em área da pandemia, a gente está orientando que se tome banho nesses espaços, e aí logo depois você vai para casa com a sua roupa comum. Sala de descanso, também é extremamente importante para esses profissionais. E aqui eu tenho algumas imagens que mostram como seriam algumas UTIs, né? Como deve ser uma unidade de terapia intensiva. Então, isso aqui são boxes de unidade de terapia intensiva, onde eu tenho, né, cama aqui, e esses dispositivos que vêm desde o teto, gente, são chamados de estativas. Estativas são como se fossem estantes, como se fossem prateleiras aqui, a ponta delas é uma prateleira, onde aqui ela seria uma mesa de cabeceira que eu substituo porque ela vem do teto. Então facilita espaço, não tem nada de pés aqui no chão, tudo é suspenso. Tem suporte de soro, a régua de gases, todo o painel de gases está aqui nela. Eu conecto o frasco de aspiração e tudo aqui mesmo. Eu conecto as bombas de infusão, tudo aqui. Então também não precisa ter um suporte de soro anexo, a menos que ele tenha muita e não supra necessidade, o que é pouco comum. E essa mesa de cabeceira pode servir para alimentação, se for o caso, ou para colocar o respirador, para colocar o monitor e poder observar esse paciente. Então aqui nós temos, né, que óbvio é uma maquete, mas funciona exatamente assim. Esse dispositivo vem do teto, ele gira e para todos os lados. Conforme você for receber o paciente, então numa passagem de plantão eles vão te orientar, que o paciente tem acesso venoso periférico no membro direito, esquerdo, enfim, e aí você já posiciona antes de receber esse paciente, enquanto você está arrumando o leito, você posiciona a estativa do lado do acesso. E aí chegou, o acesso está aqui, né, do lado esquerdo, você já deixou a estativa toda do lado esquerdo, e aí você funciona, não precisa funcionar, você simplesmente coloca o dispositivo da punção anexo ao soro, as medicações aqui, bomba de infusão, e você já conecta para ligar. Então aqui são alguns exemplos de unidades de terapia intensiva nesse Brasil. Um espaço um pouco mais antigo, né, todo aberto, são boxes aqui, são cortinas, nesse momento elas estão todas abertas. Tá? É um espaço antigo, mas é uma unidade de terapia intensiva. Um outro espaço um pouco mais moderno, né? Se vê pela iluminação, se vê pelo chão, cortinas aqui diferenciadas. Um outro espaço mais moderno, onde eu tenho paredes de gesso que dividem os espaços e a porta, né? O espaço de entrada de cada box, a frente de cada box é uma cortina de material lavável. Obrigatoriamente, eu não posso colocar qualquer cortina tecida, material higienizável. E aí eu posso ter um vidro ainda, porque mesmo estando em um leito, eu consigo olhar o que está acontecendo no outro. Aqui a gente tem uma estativa real, né? Então percebam que ela vem do teto, tem esse espaço aqui, os suportes de soro anexos já, não é aquele de rodízio que fica pendurado ali. Fica toda a medicação aqui, nas bombas de infusão. Aqui eu tenho a régua de gases, ar comprimido, vácuo e oxigênio. Aqui eu tenho espaço para o monitor, então essa televisão aqui já é um monitor multiparâmetro, onde vai avaliar os sinais vitais desse paciente, né? Toda a monitorização, eletrocardiograma e tudo mais. E aqui eu tenho um suporte que vai ser conectado aqui nessa mesa auxiliar, que é o respirador.
Então, o respirador fica aqui, neste espaço. Então, aqui nós temos o respirador e aqui nós temos a mesa auxiliar que vai poder colocar algum equipamento necessário ou o respirador, se for o caso, se ele for também de outro tamanho. Percebam que ela vai girar, então, independente, eu arrumo isso antes de chegar ao paciente, né? Eu giro a estativa para o lado que eu quiser. A maioria das camas de UTIs, as mais modernas, são todas camas eletrônicas, então elas abaixam, levantam, conforme a gente quer e precisa, necessita para o paciente, tudo por meio eletrônico. E existem vários ambientes, né, pessoal? Que, a título de curiosidade, é interessante que você tenha uma sala de espera, onde esse familiar que vai visitar o paciente vai ficar aguardando informações. O boletim médico, que são aquelas notícias dadas para a família antes da visita, são dadas numa sala de espera. Uma entrada de pacientes, né? Hall de entrada tem que ter um lavatório. Então, a pessoa chega para fazer uma visita, ela já lava as mãos, ela já é orientada a lavar as mãos, higienizar com álcool, para depois ela adentrar até o leito do seu familiar, o leito do seu ente querido. Num corredor, ela vai ter acesso aos boxes conforme for, né? Eles podem ser identificados das diversas maneiras e também dispostos de várias maneiras. Mas aqui a gente tem corredores onde tem os boxes lado a lado e nas frentes. Um corredor comum. Posto de enfermagem, né? Aqui eu preparo todas as medicações. Aqui eu dou entrada ao meu início, aqui eu dou entrada no meu processo de preparo de medicação, de administração de medicação, fazendo cálculo, vendo o gotejamento, colocando na bomba de infusão, né? E depois levando tudo isso até o posto de enfermagem, preparando o material para a função e depois levando tudo isso do posto de enfermagem para o leito. Carrinho de parada, né? Um carrinho de onde eu tenho um desfibrilador em cima, e aí eu tenho maquinário aqui necessário, materiais e equipamentos necessários para uma parada, para alguma coisa do tipo. Situações de emergência, eu utilizaria o equipamento de proteção e, juntamente, o equipamento de parada. Aqui é uma central de monitorização, uma central de monitoramento, claro, uma central simples, mas é uma tela assim que eu tenho todos os dados dos pacientes, que eu tenho acesso a exatamente tudo que está acontecendo lá na beira do leito. Então, aquele box lá que tem o monitor, ele está conectado aqui como paciente 1, paciente 2. Eu posso até digitar o nome dele para facilitar a minha identificação e prevenir erros, e eu consigo acessar, sentado na frente do computador, a pressão arterial de todo mundo, de quem eu estou vendo ou de quem eu não estou vendo naquele momento. Um expurgo, né? Uma sala de materiais ali para você guardar, para você desprezar os seus resíduos, uma sala de utilidades, onde eu tenho resíduo infectante, resíduo vermelho, resíduo comum em saco preto, vestiários, né? Armários que ficam dentro dos vestiários para conforto e higiene do profissional, uma área de descanso, né? Uma área de lazer ali, para aquele momento de descanso, para aquela hora de descanso dos profissionais. Os leitos de isolamento, eles podem ter portas assim, portas vai e vem, numa antessala, seguidos de uma outra antecâmara, né? Onde eu vou me trocar, onde eu vou, na verdade, me paramentar, colocar mais um avental, outro EPI, para poder entrar na superfície. E aqui é um leito de isolamento com a porta de vidro, né? Porque já me facilita a visualização dentro do espaço. Uma copa, né? Onde eu tenho no máximo micro-ondas para esquentar alimento, nunca para preparar, apenas para eu esquentar e fazer uso e consumo rápido. Rouparia, né? Enxoval a gente usa muito, a gente gasta muito enxoval com várias trocas de roupa de cama dentro da unidade de terapia intensiva, então obrigatoriamente eu necessito de uma rouparia própria. Um armário de materiais, né? Então a sala de materiais está aqui, com todo tipo de utensílio que eu vá precisar, a maioria deles
de central de material de esterilização, que até não são estéreis. Os estéreis eu deixo no armário próximo do posto, por ser mais fácil o acesso. Vai ter máquina de hemodiálise, então deixa num espaço lá uma máquina de hemodiálise, aí tudo aquilo que pode conter, né, a mais. Um banheiro de paciente, então com dispositivo de segurança aqui, né, com as grades para apoio a esse paciente, para não cair. Cadeira de banho, né, eu vou dar banho de aspersão nesse paciente, então eu utilizo a cadeira de banho da instituição, deixo ele ali na UTI e vou auxiliando ele nessa higiene corporal. Pia do box, então dentro do box eu posso ter uma própria pia. Nos casos de isolamento, obrigatoriamente eu tenho que ter, porque daí a pessoa já lava as mãos logo depois de aferir os sinais vitais daquele paciente, logo depois de dar a medicação daquele ali, antes de voltar para o posto, ela já faz exatamente toda a desparamentação dela à beira do leito. Ela se paramenta à beira do leito e ela se desparamenta à beira do leito. E ela já despreza os materiais, né, resíduos, separadamente, né, de modo correto, e já higieniza as mãos no seu fechamento da assistência daquele período, daquele momento. Uma bancada de inox, se eu precisar guardar alguma coisa, então aqui está se guardando um monitor, bombas de dieta, que são essas de cima, uma régua de gases, que também é uma UTI mais antiga, que teria essa régua de gases na cabeceira. As mais novas com estativa tem a régua de gases naquele dispositivo que vem da parede. Mas aqui seria o painel de um box. Com os gases, ar comprimido, vácuo e oxigênio. Ar comprimido amarelo, vácuo e oxigênio. Então, um box completo pode-se entender assim, né? Claro que existem vários boxes, né, gente? Existem várias unidades de terapia intensiva. Nosso objetivo é a gente reconhecer os materiais e estrutura física. Isso aí vai depender das N UTIs que existem hoje no Brasil. Quando a gente fala em quadro funcional de uma unidade de terapia intensiva, a gente entende que eu preciso saber quantos profissionais são pertinentes, quais profissionais são pertinentes àquela unidade de terapia intensiva. Quando se fala em profissionais, então, de unidade de terapia intensiva, a gente entende que eu posso ter, obrigatoriamente, um médico, esse médico intensivista. Então, percebam que um médico intensivista eu tenho que ter obrigatoriamente. Isso segue a RDC número 7, que é a RDC que fala de profissionais, de funcionamento. Quando a gente fala, e aí outras legislações do Conselho Federal, né, de Medicina, do CRF, do CRM. Quando a gente fala em médico intensivista, é aquele médico especialista na área de terapia intensiva. Eu tenho que ter um médico para cada 10 leitos. Isso é obrigação. Uma unidade de terapia intensiva é um médico para cada 10 leitos, por plantão. Esse é o médico que vai prestar assistência. Além dele, eu tenho que ter o chefe médico, eu tenho que ter alguém que responda por ele, tá? Mas para cada 10 leitos é um médico. E aí, além disso, mais o profissional, que vai ser a chefia, que pode se dividir, que pode só fazer a parte burocrática, aí é uma questão de organização. Mas um médico intensivista, obrigatoriamente, para cada 10 leitos. Então, se a UTI tem 30 leitos, eu tenho que ter 30 médicos. Desculpa, se a UTI tem 30 leitos, tem que se ter 3 médicos, um para cada 10 leitos. Tem que ter um enfermeiro, e esse enfermeiro tem que ser um enfermeiro assistencial e o enfermeiro chefia também. Tem que ter um enfermeiro que cuida da parte burocrática, que faz a gestão do serviço, que faz a gestão de pessoas da unidade de terapia intensiva, né, de pessoas da enfermagem, e tem que ter um enfermeiro assistencial. Por regra, é um enfermeiro para cada 8 leitos de unidade de terapia intensiva. Então, além dele, eu tenho que ter a chefia, que geralmente, né, os supervisores trabalham de segunda a sexta-feira, são horários comerciais. Então, fora isso, qualquer intervenção, qualquer intercorrência é tratado primeiro diretamente com essa chefia.
Se não, aí você precisa entrar em contato com a gerência, se for o caso. Técnicos de enfermagem, obrigatoriamente tem que ter técnico de enfermagem no UTI, óbvio. Não tem necessidade, a gente já falou isso na outra aula, de ter especialização, até porque também são pouquíssimos os cursos e nem é na região. Então, técnico de enfermagem, obrigatoriamente, é um técnico para cada 2 leitos, é o que diz a resolução número 7, é o que fala o Corém quando fiscaliza essa área. Então, a cada 2 pacientes, um técnico tem que estar cuidando desses 2. Fisioterapia. Fisioterapia, eu tenho que ter um responsável técnico por aquele serviço de fisioterapia. E aí pode ser um para cada 10. Qual é a importância de um fisioterapeuta? Importância de um fisioterapeuta. Ele vai agir tanto na parte motora, tanto na parte de movimento, porque aquele paciente está sem andar, né, está imóvel ali na cama há muito tempo, quanto na parte de fala, quanto na parte de retirada do tubo, né, de extubação, início de um processo de fala. Então, a questão respiratória dele é bem importante. Psicólogo, né, gente? Se o paciente é lúcido, ou mesmo que não seja, eu preciso orientar e acompanhar esse paciente logo que ele acordar, porque ele pode sofrer um estresse tão grande, porque ele lembra de ter chegado no hospital acordado e agora está entubado, né? Lembra de ter chegado bem e agora ficou 30 dias em coma. Tem que dar um suporte para a família. Às vezes a família não está preparada para acordar, para chegar na UTI, acordar, ver o seu familiar ali entubado, por vezes contido no leito, né, com algumas amarrações que são necessárias. O serviço de fonoaudiologia também é importante, extremamente importante o serviço de fonoaudiólogo. Um nutricionista para essa instituição, para essa unidade de terapia intensiva, também é fundamental. Escriturários são profissionais que vão fazer a organização dos papéis, a organização do prontuário. Por vezes eles podem pedir material também, fazer a gestão de recursos de almoxarifado, então também são de extrema importância. E obrigatoriamente um auxiliar de serviços gerais é que deve integrar a equipe de unidade de terapia intensiva. Não deve ser o mesmo que limpa a emergência, que limpa a clínica médica, que limpa o centro cirúrgico, que limpa a UTI, porque são contaminações diferentes, são ambientes diferentes. Então, é um profissional para o centro cirúrgico, um profissional para a clínica médica, um profissional para a UTI. Realizar coberturas é uma coisa. Agora, né, deixar esse paciente transitando livremente, aí, esse profissional transitando livremente, aí realmente não é possível. Então, a equipe de enfermagem ela faz um papel fundamental. Somos nós, enfermagem, que estamos com aquele paciente 24 horas. O médico permanece no ambiente UTI, não necessariamente à beira do leito. Ele pode estar no quarto ali dele, no descanso, ele pode estar no posto médico. Nós estamos o tempo inteiro, é banho, higiene, conforto, mudança de decúbito a cada 2 horas. A gente está lá no box, é medicação o tempo inteiro. Então, a gente está pronto para reconhecer algum sinal de gravidade e automaticamente sinalizar isso para a equipe médica. Tá? Então, reforçando o que diz na RDC número 7 da Anvisa de 2010, um enfermeiro assistencial para cada 8 leitos. Um enfermeiro assistencial. Um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. E, além disso, um outro técnico de enfermagem para serviço de apoio, para dar suporte. Tá? Então, eu tenho que ter um para cada 2 e um outro técnico para dar suporte. Porque se todo mundo entrar no box, vai ficar o salão descoberto. E aí isso não pode acontecer. O Elias Knobel é um médico especialista em UTI. Ele escreveu vários livros. Uma das bíblias da UTI é o Knobel, né, o nome do livro. E ele fala que o sucesso de qualquer serviço de terapia intensiva é diretamente proporcional à qualidade da equipe de enfermagem que nele atua. Então, é um médico, autor renomadíssimo no ambiente de terapia intensiva, falando que é de extrema importância o papel de um profissional de enfermagem. E aí o técnico, gente, ele faz praticamente tudo dentro de uma unidade de terapia intensiva. Situações
de procedimentos específicos, obviamente são do enfermeiro, outros, obviamente, são do médico, mas mantém a unidade organizada, organiza leito para admissão do paciente. Obviamente, todas as medicações ele pode administrar, não tem medicação que é só do enfermeiro. Tem punção, que é só do enfermeiro, como a gasometria, como às vezes um acesso mais dificultoso, ou talvez numa área um pouquinho mais restrita. Mas medicações todas são administradas pelo técnico de enfermagem. Ele que avalia constantemente esse paciente, ele pode realizar a escala de Glasgow, que a gente vai avaliar. Ele avalia comunicação, ele avalia balanço hídrico, um item extremamente importante. Gravem bem este nome, balanço hídrico, essa frase. Este nome composto que vocês vão usar muito. E depois vocês vão entender por que eu pedi para vocês gravarem. Ele vai auxiliar o médico em alguns procedimentos, em passagens de acesso, vai auxiliar o enfermeiro em passagens de sonda, vai aferir os sinais vitais dessa unidade inteira, vai orientar a família vem muito desesperada, vem muito sem saber o que fazer, muitos nunca entraram numa unidade de terapia intensiva, então o técnico auxilia nisso também, faz manutenção de todos os acessos, funções periféricas são livremente realizadas pelo técnico de enfermagem também, dispositivos invasivos, catéter nasal de O2, por exemplo, é do técnico de enfermagem. Funções com a bocate são do técnico de enfermagem. Monitoramento do nível de consciência, como eu falei para vocês, com luminosidade, com os reflexos, com o uso do instrumento da escala de Glasgow. Manutenção da integridade da pele como curativo, higiene e conforto e o principal, mudança de decúbito. Oxigênio, né? O paciente necessita ser entubado, o médico entuba. Mas você que está ali todo dia observando como está o nível de oxigenação, ou você que monitora um catéter nasal de O2, por exemplo. E nada disso a gente faz se a gente não registrar tudo isso para provar, para documentar que tudo isso foi registrado num sentido cefalopedial, numa ordem cronológica, para que qualquer pessoa consiga compreender o teu papel dentro de uma unidade de terapia intensiva. Nós finalizamos aqui a videoaula de hoje.